Tá? E eu quero nessa hora orar para que a gente possa iniciar essa mensagem. Amém? Abaixa sua cabeça, vamos orar. Pai, no teu santo nome, nessa hora, nós queremos colocar o nosso coração nas tuas mãos. Deus, que o Senhor possa falar de maneira profunda, de maneira reveladora nos nossos corações, Pai. Que a tua palavra, Deus, seja tão poderosa ao ponto de nos transformar as nossas atitudes, transformar a nossa rotina, Deus, transformar a maneira como nós pensamos, como nós agimos. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, ser conosco nessa hora. Eu peço, Pai, que o Senhor seja o grande professor nessa hora, que o Senhor realmente possa ensinar a cada um a tua palavra, Deus, e que seja um tempo de crescimento espiritual na minha vida e na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Nessa hora, Deus, eu me coloco, Deus, debaixo da tua poderosa unção, da tua poderosa mão, eu consagro a minha vida ao Senhor nessa hora. Deus, que só saiam palavras, Deus, que vão surgir do teu coração, do teu espírito, para a tua igreja nessa hora. Em nome de Jesus Cristo é o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Hoje nós temos um irmão que está nos honrando com a sua presença. Como que é seu nome, querido? Como? Heraldo. Uma honra ter você aqui, viu? Nós temos culto aos domingos, às 7 horas, você é muito bem-vindo, viu? E nós temos de terça-feira, que é onde nós estamos aqui agora, chama TADEL, Treinamento Avançado de Líderes, né? Nós cremos assim que a igreja pode ser grandemente edificada e se tornar um líder na sua casa, no seu trabalho, né? Na igreja também, tá bom? Seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui, viu? Deus abençoe. Então, o tema da nossa mensagem de hoje é a cura da esterilidade. A cura da esterilidade. Eu quero começar falando com você, querido. Existem muitos líderes de célula. Eu creio que não aqui na nossa igreja, mas eu creio que existe muitos líderes de célula, muitos cristãos e até muitos pastores que têm sofrido de esterilidade espiritual. Pessoas que não, líderes, pastores, cristãos que não conseguem ganhar almas para Jesus, não é? Líderes, pastores que não conseguem trazer crescimento para o seu próprio ministério, líder de célula que não consegue crescer a sua célula, ganhar vidas para Jesus. Aqui, eu estou trazendo essa palavra, eu creio que não tem ninguém aqui, né? Mas é algo que nós temos que estar, assim, muito atentos para guardar o nosso coração. Mas olha, eu quero pedir assim, para que você hoje abra o teu coração. Você vai ouvir uma palavra que realmente pode ser revolucionária no teu ministério, na tua própria vida. Em nome de Jesus eu creio nisso, tá bem? E voltando a esses cristãos, esses líderes e até pastores, gente. Eu me incluo nessa, como pastor e líder que eu sou, né? Às vezes a gente está sofrendo de alguma esterilidade espiritual, de alguma esterilidade de não conseguir ganhar vidas, crescer, desenvolver, e às vezes a gente não sabe nem a causa disso. Às vezes a gente não sabe por quê. Por que a minha célula não cresce? Por que eu não consigo ganhar ninguém para Jesus? Por que eu me sinto tão estéril quando eu olho para a minha vida? Eu até tenho boas intenções, mas por que eu não consigo? Por que eu não estou conseguindo? Porque parece que eu tenho vivido uma vida de esterilidade. Qual o motivo, não é? Antes de eu falar com você sobre a cura da esterilidade, não é? O que é estéril? O que vocês acham que é ser uma pessoa estéril, queridos? Que não gera, não dá fruto. É isso mesmo, esterilidade é algo que não é fértil, né? Ao que não é fértil, tá? Agora, antes de falar sobre a cura disso, que vai ser um grande segredo para a tua vida, eu quero falar com você hoje, antes disso, sobre a causa da esterilidade. Por que algumas pessoas se tornam estéreis? Não é? Para a gente tentar descobrir qual a cura, nós precisamos descobrir qual é a causa disso. O que tem causado esterilidade na vida das pessoas? Quem aqui se lembra, né, da história de Mical, a esposa do rei Davi? Quem é que se lembra? Vocês se lembram? Tá bem? Nós vamos trabalhar um pouquinho a história dela, depois nós vamos falar de uma outra mulher aqui, tá? Então,
a Bíblia vai falar de Mical, sobre a esterilidade dela, vai falar sobre ela nunca ter tido filhos. A esposa do rei Davi nunca teve um filho. Você sabe que Mical, ela era filha do rei Saul, não é? Ela era filha do rei que antecedeu o rei Davi, que era Saul, tá? Ela era filha dele. Então vamos falar um pouquinho sobre a causa da esterilidade. Abre a sua Bíblia aí comigo, em 2 Samuel, capítulo 6, do verso 12 em diante. 2 Samuel, capítulo 6, verso 12 em diante. Se você quiser anotar, anote, querido, depois medite nessa palavra, que vai ser uma palavra revolucionária. Na minha opinião, é a palavra que até agora vai ser mais revolucionária em todos os tadéis que nós tivemos até hoje. Essa é a minha opinião, tá? Então anote para depois você poder meditar nessa palavra, para trazer cada vez mais cura e proteção na tua vida aí. 2 Samuel capítulo 6, verso 12 em diante diz assim: E disseram ao rei Davi: O Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi, não é, Jerusalém. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Cada 6 passos. Então, eu quero contar um pouquinho antes a história para vocês, tá? A distância da onde estava a arca do Senhor para Jerusalém era um trajeto de aproximadamente 40 quilômetros. 40 quilômetros. É como se fosse mais ou menos daqui em Piracicaba, né? Mais ou menos esse trajeto. A Bíblia diz que Obed-edom, ele foi grandemente abençoado porque ele hospedou a arca de Deus na casa dele, é o que diz a palavra de Deus, né? E toda a história dele foi transformada. Nós não vamos falar sobre a história de Obed-edom, que é maravilhosa, né? Mas eu quero falar um pouco sobre essa trajetória, né, de Davi trazendo a arca para Jerusalém novamente. A Bíblia diz aqui que a cada 6 passos que eles sacrificavam um animal, como uma oferta para Deus. Imagina só, gente, você consegue imaginar? Não é? Daqui em Piracicaba, um bando de gente, não é? Andando, a cada 6 passos que o rei dava. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Traz um novilho aí, vamos matar. Vamos sacrificar o Senhor. Cortava o pescoço, sacrificava. Dava mais 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Novamente, sacrificava o animal. Nós estamos falando, imagina só, quantos animais a gente não sacrificaria até o final desse quarteirão? Quantos vocês acham? Daqui até o final do quarteirão lá, quantos vocês acham que daria? Mais ou menos. Hã? Uns 12? Mais ou menos, só em um quarteirão. Imagina só em 40 quilômetros. Você consegue imaginar isso? Imagina o rastro vermelho de sangue. Imagina de cada 6 passos um animal morto. Porque eles estavam trazendo de volta a presença de Deus para Jerusalém. Era motivo de grande festa, de oferta para Deus. Não é? Verso 14. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. E a Bíblia diz, gente, olha, eu quero que você imagine, nesse trajeto, além dele sacrificar um animal, ele ia dançando. Imagina o pique desse homem. Você consegue imaginar? Que doideira. É uma coisa doida, gente, se imaginar. Não é? As mulheres dançando, os homens dançando, Davi dançando. A cada 6 passos sacrificava o animal. E a cada 6 passos e dançando. Eu imagino que esse cara estava todo vermelho já. Ele era mais sangue do que qualquer outra coisa, né? Hã? Cheio de lama, de sangue. Meu Deus do céu. Consigo imaginar. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas, olha só o que a palavra diz. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela.
Ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. A arca do Senhor havia ficado muito tempo longe da cidade de Jerusalém. Aquela ocasião, querido, era uma ocasião histórica. Davi, enfim, havia conseguido trazer de volta para Jerusalém a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus. Você sabe o significado que isso tinha para aquele povo, para o rei Davi? Imagina só, olha, a partir de hoje, nós vamos ter a presença manifesta de Deus todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Isso era um motivo de grande alegria. Só que a Bíblia fala que quando aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Verso 18. Após oferecer os holocaustos e o sacrifício de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um foi para sua casa. Aí o que ele quis fazer? Ele falou, pronto, a presença de Deus está aqui, eu abençoei o povo que foi cada um para sua casa, agora eu vou para minha casa abençoar a minha casa. Mas olha só o que diz a palavra de Deus. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu, em lugar do seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei. E olha só o que diz a palavra aqui no verso 22. E me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. E eu quero então aqui falar com você sobre a causa. Pode pular aí para nós. A causa da esterilidade, que é a primeira coisa que nós vamos estar falando aí, tá? Nós vemos aqui a história da Mical, esposa do rei Saul, que foi por causa de algumas atitudes. Olha só, querido, presta atenção. Por causa de algumas atitudes que ela teve, a Bíblia frisa no último versículo que ela foi estéril por toda a sua vida. Agora, baseado nisso, na história um pouco de Mical, você sabe que o Velho Testamento, a gente entende que ele é uma luz, não é? Ela tem uma revelação para os dias futuros, não é? Quando nós olhamos para o passado, Velho Testamento, a Bíblia não diz que o Velho Testamento é o cumprimento, aliás, o Novo Testamento é o cumprimento do Velho Testamento. Então o Velho Testamento, quando nós lemos, ele está dando princípios para nós, valores para nós, para o futuro. Então essa história, ela é cheia desses princípios, desses valores, né? Existe uma causa, o porquê que a Mical, ela se tornou uma pessoa estéril, né? E esses mesmos princípios que ela deixou de aplicar, que ela deixou de valorizar, foi a causa dela ser estéril. Esses mesmos valores a gente pode trazer para os nossos dias hoje, né? Porque Deus é o mesmo Deus. Os valores daquela época são os mesmos valores, né? A maneira como se pensava naquela época é a mesma hoje de uma maneira diferente, tá? Então o Velho Testamento se tornou uma luz para os nossos dias, tá bom? O Novo Testamento é o cumprimento. Mas vamos ver então, o primeiro ponto aí que eu quero falar com você. Por que às vezes nós nos tornamos estéreis? Quais são as causas? Primeiro,
começa a faltar de vez em quando os eventos importantes da igreja. Aquele dia era o dia mais importante, né, da vida do marido dela, do rei Saul, do rei Davi, aliás. Ele estava trazendo a manifestação da presença de Deus. A Bíblia diz que todo o povo foi convocado. Mas quem que não estava lá? Quem que não estava? E estava só observando? A Mical. Enquanto o rei, todo o povo que tinham sido convocados pelo próprio rei Davi, estavam ali, adorando, buscando, atraindo a presença de Deus, a Bíblia diz que Mical só observava. Não é? Por que muitas pessoas, muitos pastores, líderes de célula, muitos cristãos, não é? Dentro da igreja, que às vezes vêm, por que eles são estéreis? Por que nós temos muitas pessoas estéreis no meio do povo de Deus? Sabe por quê? Uma é por causa desse motivo. O primeiro motivo é esse. Começa a faltar de vez em quando os eventos importantes da igreja. Quantas pessoas estão faltando aqui hoje? Que poderiam estar aqui e não estão? Não é? Quando são convocados, vão deixando de receber o melhor de Deus. Sabe o que vai acontecendo? Sabe por que você está frutificando? Porque você está, quando você é convocado, você não falta aos eventos importantes da sua igreja. Você é fiel, você tem pagado um preço, e é por causa disso, né? Por causa disso. Esse é um primeiro princípio que nós vemos ali na vida de Mical. Por que ela se tornou uma pessoa estéril? Por que ela não estava ali? Por que ela não estava no meio do povo? Querido, eu quero que você imagine, ela se sentia uma pessoa muito importante, né? Eu vou estar no meio do povão. Ela era uma princesa, ela havia sido criada, ela era filha do rei que antecedeu Davi, o Saul. Então, onde já se viu, né? Meu marido aí, dançando com os escravos, se alegrando com os escravos, com as escravas dos servos dele. Onde já se viu? Quer dizer, ela se sentia muito importante para estar ali, não é? Não, eu sou muito mais importante, eu não preciso estar nas programações da igreja. Eu não preciso, eu posso faltar quando eu quero. Nós temos as programações da igreja, não é à toa. É à toa? Não é à toa, gente. Nós temos que o quê? Para trazer crescimento, para tornar pessoas férteis com Deus, pessoas que vão produzir frutos para a eternidade. É por causa disso. É por causa disso. Agora, no caso dela, por que ela teve essa esterilidade? Um dos motivos foi porque ela não estava naquele momento, naquele evento importante da história do rei Davi. E muitas pessoas têm se tornado estéreis espirituais porque não valorizam isso. Porque não valorizam as programações, né, a convocação, porque nós somos uma igreja, querido. Você entende que igreja somos nós, não é? Não é um prédio. Quando nós fazemos uma convocação, as programações, nós não estamos convocando ninguém para vir para a igreja. Nós estamos dizendo, olha, a igreja agora vai se reunir. Nós que somos igreja, nós vamos participar. Nós vamos para o culto de celebração, nós vamos para a célula, para o discipulado. De vez em quando nós temos vigilhão, não é sempre que nós temos. Mas não valorizam isso. Outra coisa que aconteceu com a Mical. Segundo ponto aí, não valoriza a adoração coletiva. Verso 13 a 16, eu quero ler novamente aqui com vocês. Olha só. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombeta. Eles estavam adorando o Senhor. Mas ela não estava valorizando a adoração coletiva. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Ela o desprezou. Queridos, às vezes a gente fica assim, né, imaginando, poxa, às vezes nós estamos no culto de celebração, né, nós estamos adorando o Senhor. Eu não consigo imaginar
não é? Um líder de célula, alguém que faz algo para Deus e no momento da adoração, no momento do louvor ali, fica inerte, né? Cruza os braços ou senta. Eu não consigo entender isso, sinceramente. Isso é um desprezo, né? Por algo tão importante que está acontecendo. Nós estamos adorando o Rei dos Reis. Como não entrar na presença dele? Como não adorá-lo? Como isso pode acontecer? Mas a Bíblia diz que ela só observava enquanto estavam todos adorando, ao som de trombetas, com alegria, grito de alegria. Por isso que, gente, o nosso louvor aqui é animado e tem que ser cada vez mais, amém? Não é? Mas enquanto isso estava acontecendo, muita alegria, porque eles estavam trazendo a presença de Deus de volta, a Bíblia diz que ela só observava, só observava. E a Bíblia diz que ainda ela desprezava. Ela desprezava. Tiago capítulo 4, verso 8 diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Purifique o coração. Olha, querido, eu quero falar algo com você essa noite. Você jamais será curado se você não tiver profunda intimidade com Deus. Às vezes a gente fala, por que eu não estou vencendo? Por que minha vida está sendo estéril? Nós nunca seremos férteis se a gente ignorar a presença de Deus. Nós nunca seremos. Não é? Então, na hora que nós estivermos adorando, sabe? Valorize a adoração coletiva. A gente está aqui no vigilhão, meu Deus, não fica sentado, vai adorar a Deus. Não trata Deus com desprezo. Não trata Deus para que a tua vida não se torne estéril. Não é? E isso acontece ou não acontece, gente? Você conhece muitas pessoas estéreis? Eu estou falando algumas coisas, só estou no segundo ponto. Você não consegue já imaginar pessoas que têm vivido uma vida estéril porque têm tido atitudes como essa? Sim ou não? Sim ou não, queridos? A gente já consegue ver, poxa, meu Deus. Olha, por isso que está acontecendo isso. Talvez você está olhando para a sua própria vida. Não é? Você fala, poxa vida, eu tenho que melhorar nessa área, hein? Eu vou melhorar, em nome de Jesus. Sabe quem que determina o grau de intimidade com Deus? É você. Você é uma pessoa íntima com Deus? Se você é porque você determinou isso. Você fala, poxa, eu quase não busco Deus. Sabe por que quase você não busca Deus? Porque você determinou isso no teu coração. Nosso grau de intimidade com Deus é determinado por nós mesmos. Eu é que determino. Hoje eu vou tratar as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu não vou para a igreja. Não vou buscar Deus. Não, eu fico aqui em casa. É você que determina o grau de intimidade que você quer ter com Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Queridos, eu quero que você seja muito, muito, muito fértil. Né? E que essa palavra possa realmente assim mexer com você, como mexeu comigo. Mexeu comigo. Vocês se recordam de Jacó? Jacó, quando ele brigou com o anjo. Quem que se lembra dessa história aqui, quando Jacó brigou com o anjo, né? Tem até uma musiquinha, né? Jacó, como é? Segurou o anjo. Olha só, tem até uma música sobre essa história. Você sabe que Jacó chegou num momento da vida dele que ele estava cansado de viver aquela vida. Né? Ele queria outra história para ele. Você sabe o que significa a palavra Jacó, o nome Jacó? O que significa? Trapaceiro, usurpador, enganador, traidor, olha só. E ele chegou no momento da vida dele que ele não queria mais ser reconhecido por esse nome. Ele queria ter uma outra história. Sabe o que a Bíblia diz que ele fez? Ele foi buscar a presença de Deus quando? Vamos ver se vocês se recordam. De noite. Na madrugada ele foi buscar a presença de Deus. E ficou até a hora de amanhecer. Ele ficou ali guerreando com o anjo de Deus. Deus é poderoso, gente? É ou não é? Precisava ficar guerreando a noite toda? Por que aconteceu isso então? Porque Deus queria ver o quanto ele queria que a história dele fosse mudada. E ficou guerreando. Deus se deixou ficar ali. Né? O anjo de Deus ficou ali. Só que chegou um momento
daquela luta, o dia já estava chegando. O dia já estava chegando, não é? E a Bíblia diz que o anjo tocou na coxa do Jacó, né? E a coxa dele distendeu. E mesmo caído, mesmo, né, com a coxa contendida, ele não largou o anjo, né? Ele falou: não vou deixar você enquanto você não me abençoar, eu não deixo você ir. Olha só o que diz Gênesis capítulo 32, verso 8. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O anjo disse: deixe-me ir, pois o dia desponta. Existe uma grande revelação nesse versículo aqui. Por que no amanhecer, por que ele não continuou contendendo com o Jacó? Por que naquele momento o anjo fala: olha, agora eu preciso ir? Por que vocês acham que ele falou isso? A Bíblia diz que ele estava no Vale do Jaboque ali, não é? Do outro lado, né? Por que então o anjo teve que acabar com aquela história, com aquela briga, para ele poder subir ao céu? Queridos, presta atenção numa coisa. Naquela época, qual que era o horário deles de dormir, por exemplo? Eles iam dormir que horário? Na hora que o sol abaixava, eles iam dormir, não é? E assim que o sol raiava, eles acordavam, né? Então era assim que eles seguiam o sol, amém? Né? Por que quando amanheceu, ele precisou ir embora, precisou terminar aquela luta? Porque naquele momento, muitas pessoas iam estar se levantando, e elas iam se lavar no rio, e elas iam encontrar o Jacó guerreando com o anjo. E sabe de uma coisa? Deus, ele não se manifesta para quem está dormindo. Deus não se manifesta para quem não o busca. Ele precisava ir embora, não é? Porque ele não ia manifestar a presença dele, ele não ia deixar ser visto por aqueles que não o estavam buscando. Você está entendendo o que eu quero chegar com você? Deus, ele só se revela para aqueles que o buscam. Por isso ele precisou ir. Mas a Bíblia diz, não é, que o nome de Jacó foi transformado de um trapaceiro para Israel, né? O nome dele foi mudado. Deus o abençoou. A história dele foi transformada, queridos. Glória a Deus por isso, né? Então, busca Deus. Enquanto nós estivermos adorando a Deus, busque essa presença, entre na presença de Deus, na hora do louvor, na hora do vigilhão, seja intenso com Deus, no teu tempo a sós com Deus, busque a presença dEle, mas não deixa de valorizar essa presença, essa adoração coletiva, amém? Assim como Mical fez, né? Ela desprezou em seu coração o que Davi estava fazendo, mas não parou por aí. Outro ponto que eu quero falar com vocês aqui: não prioriza as convocações dos seus líderes. Sabe por que muitas pessoas estão se tornando estéreis? Porque não priorizam a convocação dos seus líderes. O líder vem e fala: queridos, essa semana nós vamos ter vigilhão, amém? Uhul, tal. Aí chega na hora, vem 10, 20 pessoas. Nós temos uma igreja de 100 e poucas pessoas, vem 10, vem 20. Não é? Esses 10, 20 que estão vindo, querido, estão crescendo, arrebentando com Deus. A vida cada dia mais está passando de estéril, né, para se tornar uma vida frutífera. Por quê? Porque tem respondido às convocações de seus líderes. Sabe, não levam com desprezo. Queridos, olha, eu falo com muito temor isso para você. Muito temor. Eu nem sempre fui 100% correto na minha vida, com a minha liderança. Quantas vezes no meu coração, quando o meu pastor falava: olha, nós vamos ter vigília, nós vamos ter um curso, vai ter alguma coisa. Quantas vezes eu desprezava no meu coração, falava: eu não preciso fazer isso, eu já sei. Eu estava me tornando uma pessoa estéril. E eu me recordo que a minha vida não frutificava. Queridos, eu dirigia a célula, eu não ganhava uma pessoa para Jesus. Sabe por quê? Por causa da atitude do meu coração. Eu não honrava, eu não ouvia a minha liderança. Não fazia.
dirigi células há muitos anos. Eu dirijo célula, queridos, olha, há no mínimo uns 15 anos eu dirijo célula. Mas nem sempre eu correspondi com o chamado da minha liderança. Nem sempre foi assim. Eu me recordo como era a minha vida. Como era a minha vida. E olha, o que eu estou falando hoje para você não é porque eu sou 100% não. Quando eu estou pregando para você, eu estou me vendo, sabe? Quando eu estou no discipulado com o pastor Eliel, quando ele pede alguma coisa, e às vezes a gente não é 100% certo, eu quero levar meu coração a cada dia mais, né, a ter uma vida fértil com Deus. Eu quero ser muito fértil, queridos. E você já tem sido fértil, mas você vai ser cada vez mais, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? 4. Se torna especialista em observar, mas medíocre em realmente participar. Olha só, Mical, ela era o quê? Especialista em observar. O que ela estava fazendo quando estava todo mundo ali? Ela estava observando. Estava observando, gente. Não é? Não é? Quantas pessoas, às vezes, nós temos na igreja, na nossa cela, que tem tanta ideia mirabolante. Nossa, se fizer assim vai dar certo. Por que o pastor não faz desse jeito? Por que a célula não faz desse jeito? Tem tanta ideia, mas na hora do vamos ver, não move uma palha para ajudar. Você conhece pessoas assim? Dá ideia de, nossa, o louvor, esse louvor aí podia ser muito melhor, mas por que não é desse jeito? Se fizesse desse jeito, se eu tivesse ali, ia sair muito melhor. Mas na hora do ajudar, se colocar debaixo de pagar o preço, não se coloca. Não é? Está todo mundo ali ralando, pagando preço. Não é perfeito? Não é. Ah, mas esse pastor não prega tão bem assim não. Se eu estivesse lá, ia pregar muito melhor aqui. Ah, ia, com certeza eu ia. Ele fala muito e aí. Né. Mal sabe falar. Se eu estivesse lá, o fogo de Deus ia descer ali. Eu tenho certeza, porque eu entendo. Eu sou crente há não sei quantos anos. Pessoas que têm muitas ideias, mas nunca ajudam em nada. Isso é uma causa de esterilidade. Que a Mical, ela quis sugerir, né? Onde já se viu? Você se misturar com esse povo? Onde já se viu? Só sugere. Mas não fez nada para atrair a presença de Deus. Apontar, sabe observar. Tem pessoas, queridos, que só vão ficar observando mesmo. Nunca vão alcançar o melhor de Deus. Nunca vão se tornar pessoas férteis. Sabe por quê? Só observa. Ao dia que Jesus voltar, o cara está especialista em observar. Não é? O dia que o povo de Deus subir, vai ficar só observando mesmo. Porque se tornou especialista em observar. Mas não se tornou especialista em entrar na presença de Deus. Em pagar um preço. Que tipo de pessoa você quer ser? Das que observam ou das que põem a mão na massa? Olha, conta comigo. Nós somos nós somos uma igreja. Conta comigo que eu estou com você. Meu Deus, né? Meu Deus. A gente conhece muitas pessoas assim, mas quem sabe nós não estamos tendo atitudes dessa disfarçada no nosso coração. Já pensou? 5, se acha inteligente e chega a conclusões precipitadas. Mical se achava muito inteligente, porque ela era da nobreza. Ela era muito inteligente, gente. Sabe uma coisa que nós temos que ter cuidado? Quando nós estudamos muito determinadas áreas, a gente se acha superior. Eu fiz teologia. Eu fiz curso disso, daquilo, então eu sou superior. É um grande cuidado. Pessoas que chegam estudado, eu fiz uma faculdade, 2, 3, então eu sou superior. Gente, é um grande cuidado que a pessoa tem que tomar na vida dela. Até por causa dos estudos. Olha só. Gente, eu me recordo que eu tenho teologia, mas se eu falar para você que serve de alguma coisa, só serve para trazer conhecimento. Nada mais. Não muda a vida de ninguém. Não muda. Eu não sou melhor do que ninguém. Se eu não buscar a presença de Deus, minha vida é uma desgraça.
É uma desgraça, gente. Eu preciso da presença de Deus, nós precisamos da presença de Deus. Sabe, se a pessoa não vigiar, o ego dela se torna... Se ela não tratar o ego, ela se torna uma pessoa infrutífera, porque ela só se acha, né? Eu sou estudado, se eu tivesse lá eu ia falar muito melhor, ia fazer muito melhor. Eu sou um administrador, né? Eu sei administrar melhor. Eu sou qualquer coisa aí, né? Eu sei fazer melhor. Não, a gente tem que tomar cuidado com o nosso ego. O nosso ego pode nos tornar infrutíferos. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1, a parte B dele diz assim: conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Vou repetir: conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Tiago capítulo 3, verso 3 diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade, que provém da sabedoria. Não tem aí, eu não coloquei? Perdão, querido. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Abra aí, Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3, verso 13. Tiago capítulo 3, verso 13 e 14. Tiago 3, 13 e 14. Diz assim: 3, 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Olha só, é uma pergunta. Se você se acha sábio e se acha muito entendido, ele está perguntando: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Então, se você é isso mesmo, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Em outras palavras, está dizendo assim: não adianta você ter conhecimento, você saber da área, mas se você não demonstrar isso por um bom procedimento, por uma boa atitude, mediante obras praticadas com humildade que provém de sabedoria, então você não é sábio, você não tem entendimento, é coisa nenhuma. Se você tem que ter boa atitude. Vira para o seu vizinho e fala assim: olha, tenha boa atitude, querido. Contudo, verso 14: se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem nisso, nem neguem a verdade. A pessoa acha que ela... Pode voltar lá, por favor. A pessoa se acha muito inteligente, acha que sabe mais do que quem está aqui na frente, quem está fazendo, quem está liderando uma célula, acha que poderia fazer mais, né? Mas a verdade é que a pessoa está com uma grande inveja, ela queria estar no seu lugar. Ela queria estar no seu lugar, mas ela não consegue estar no teu lugar. Por quê? Porque ela não dá conta do preço que você está pagando. Aí sabe o que ela fica fazendo? Ela fica procurando defeito em você. Esse louvor, mas podia cantar assim. Mas podia tocar esse violão assim. Mas essa nota podia sair assim. Mas o pastor podia pregar assim. Quando fica procurando defeito, sabe por quê? Porque queria estar no lugar da pessoa. E por causa da inveja amarga, não consegue estar. Olha só, por causa da inveja. A verdade é que a pessoa ela não sabe fazer tão bem, né? E ela sente inveja por isso. Ela fica procurando defeito porque ela queria estar ali, mas ela não dá conta de pagar o preço que você está pagando. Verso 15, diz assim: esse tipo de sabedoria não vem do céu. Se você se acha inteligente, está dizendo, esse tipo de sabedoria não vem do céu, não. Ela é terrena. Ela não é espiritual, mas olha o que diz ali, mas é o quê? É o quê?
demoníaca. Meu Deus. Em outras palavras, se você é uma pessoa muito orgulhosa, isso não provém de Deus, não. Isso vem do diabo. Meu Deus, já pensou? Você está recebendo influência demoníaca. Meu Deus, misericórdia. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva. Sabe o que essa palavra compreensiva no grego ela significa? Ela significa disposto a ceder. Você quer ser fértil? Quem quer ser fértil aqui? Então seja disposto a ceder. Esteja disposto a ceder. Esteja disposto a dar o seu lugar. Esteja disposto a ser o menor. Você quer ser o maior? Esteja disposto a ser o menor. Esteja disposto a saber menos por causa daquele que se acha que sabe mais. Não é por isso que a Bíblia diz que, né, o reino de Deus é loucura, não é? É loucura. Às vezes a gente tem que se fazer de louco, querido, né? De doido, de menos, para se colocar na mesma posição, para tentar ganhar aquele que se acha mais, aquele que acha que sabe mais, que pode mais. Isso é loucura. Você não precisa fazer isso, mas você é sábio. E se você é sábio, você vai ser compreensivo. Você vai aprender a ceder, a dar o seu lugar. Cheio de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincero. Fruto da justiça, semeia-se em paz para os pacificadores. Quem se acha sabe demais, fica julgando os outros, e isso é uma causa de esterilidade, aquele que se acha sabe demais. Sabe? Olha só, presta atenção no que eu vou dizer aqui. Um escritor, ele disse o seguinte: toda unanimidade é burra. Se você concordar com ele, você é burro. Se você discordar com ele, você também é burro. Já parou para pensar nisso? Vou repetir. Esse escritor, ele disse assim: toda unanimidade é burra. Quer dizer, todos aqueles que pensam da mesma forma são burros. E se você pensar igual ele, você fala, realmente, ele tem razão, né? Toda unanimidade é burra. Então você está pensando como escritor, não está? Então você é o quê? Hã? Como que é? Igual ele, burro. Não é? Agora, se eu pensar diferente, eu sou o quê? Burro também. Se eu pensar igual, se eu pensar que unanimidade, assim como ele está dizendo, não é? A unanimidade é burra, eu vou ser burro. E se eu pensar diferente, eu vou ser burro também. Então, se você concordar ou não concordar, você é. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Isso é uma grande mentira do diabo. Sabe por que nós temos crescido? Porque a nossa igreja tem crescido? Porque nós somos unânimes. Nós temos tido um mesmo pensamento. Sabe por que as nossas igrejas, a Igreja da Paz tem crescido no Brasil e no mundo? Muito! Porque esse mesmo coração, o coração de ser um, tem sido gerado na nossa igreja. Amém, querido? Nós somos uma só igreja, um só coração, não é? Mas olha, se nós queremos ver a nossa célula rompendo, nós temos que gerar um coração na nossa célula de unanimidade. Se a gente quiser que a nossa igreja cresça, nós temos que ter o mesmo coração de unanimidade. Nós temos que ser um. Nós temos que ter esse coração, sabe? Não querer ser mais do que o outro, achar que é mais que o outro. Não, nós temos que ser um. Nós temos que andar da mesma forma juntos, não é? E olha, se você quer ser unânime, presta atenção. Você precisa antes disso ser humilde. Nós só conseguimos ser um se nós somos humildes, não é? Nós só vamos somar, querido, se o meu pensamento for igual ao teu. Se a gente ficar toda hora discutindo e brigando, o meu jeito é melhor, o seu, nós nunca vamos ser um. Mas olha, nós temos sido, graças a Deus, né? Nós temos sido porque tem existido na nossa igreja muita humildade, muita humildade. Uma certa vez, um especialista, ele foi num hospício. Chegou no hospício e ele foi verificar como é que estava o hospício, porque ele era um gestor, né? Ele ensinava como melhorar o hospício. Primeira coisa que ele notou, ele chegou para o diretor, administrador do hospício, e ele falou assim: rapaz, eu estava verificando aqui, você tem muitos poucos guardas para a quantidade de louco que você tem aqui dentro.
Se esse povo que está aí, esse bando de louco, eles se unissem, eles se tornarem um, não é? Os guardas que você tem aí, essa meia dúzia de guardas não vai dar conta. Aí ele deu risada dele, falou, você não sabe de nada. Rapaz, louco ele não se une. Louco não se une. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você quer ser louco? Então nós temos que ter esse coração de unidade. De unidade. Nós temos que ser inteligente, tá bom? Ser inteligente. Ponto 6 aí. Não tenho temor de Deus em respeitar autoridades. E nem tampouco a unção de Deus. O que a Mical não teve ali? Ela não teve temor de Deus em respeitar o marido dela, que era autoridade. O rei dela, que era autoridade sobre a vida dela. Então ela não teve esse temor. Né? E nem tampouco ela teve unção de Deus na vida dela. Sabe quando a mulher fica desrespeitando o marido? Sabe por que tem muita mulher estéril? Porque não respeita o marido. Não honra o marido. Não estou falando que a mulher agora tem que ser tapada, viu, querido? Não é isso, né? Que não pode discutir, não conversar, não. Mas não respeita na frente de ninguém, desrespeita por trás, não tem um coração respeitador, se torna uma pessoa estéril. Se torna uma pessoa estéril. Davi, ele teve a chance de se tornar rei. Não teve? Ele não teve a chance de matar o Saul na caverna. O que ele fez? Ele não matou o Saul. O que o Saul estava fazendo lá na caverna, gente? Estava, não é? Fazendo o número 2 lá, não é? Estava lá aliviando, justo na caverna que o Davi estava escondido. Davi foi lá e cortou a orla do manto, é o que diz, né? Mas ele não matou. Ele teve a oportunidade de matar o Saul, mas não matou. Não matou. Por isso, queridos, que muitas pessoas rompem e outras pessoas não. Por isso que nós vemos muito ministério. A gente vê muitas igrejas que não rompem. Sabe por que não rompem? Sabe por que muitas igrejas não vão para frente? Porque não honram a sua liderança. Não respeitam a sua liderança. Por que tem muito ministério aí que não vai para frente de jeito nenhum? Está aqui na cidade há 10, 15, 20 anos, não vai. Porque não honra a liderança que tem. Ou pior, né? Nem liderança tem. Quando é pior ainda, um pastor que não tem ninguém acima dele, é só ele que manda. Tem como ir para frente um negócio desse, gente? Me fala um ministério que você conhece, não é? Onde o pastor ele não se coloca debaixo e é um ministério frutífero. Me fala um. Pode até ser grande a igreja, mas eu garanto para você que é uma igreja rodoviária. Eu garanto para você. Não é uma igreja consolidada. Você quer que a tua cela cresça, rompa? Honre sempre a tua liderança. Respeite. Não é? Tenha o temor de Deus e respeitar a tua autoridade. 7. Não usa da mínima de coerência para ver o verdadeiro histórico do homem ou da mulher de Deus. Ela chegou tratando Davi de qualquer jeito, é o que diz a palavra de Deus, né? Ele tratando um homem de Deus ali, ela não viu, olha que loucura, gente. Ela destratando um homem de Deus. Se a gente pegar, qual que foi o histórico dele? Ele era o quê? Antes de ser rei, ele era o quê? Pastor de ovelha. Entre os irmãos dele, ele era o quê? O menor, o menos respeitado. Quando chega o profeta lá para ungir o rei, ele nem considerado é pelo próprio pai. Mas Deus queria ele. Deus queria ele. Sabe por quê? Porque ele entendia esses valores. Ele entendia o princípio de liderança, de honrar a autoridade. Ele entendia. E Deus queria ele. E ela não levou em consideração que ele foi um escolhido de Deus para aquela trajetória de um pastorzinho de ovelhas a se tornar o rei de toda uma nação. Ela nem levou isso em consideração, né? Poxa, ele estava trazendo a presença de Deus novamente para Israel. Ela não estava nem aí. Sabe por que muitas pessoas estão se tornando estéreis? Porque não estão nem aí com o que o pastor está falando, com o que a liderança está falando, com o que o líder de célula está falando. Não sabe de nada. Às vezes não fala com a boca, mas fala com o coração. O Roberto sabe de nada.
Quanto tempo ele é pastor, nem sabe o que ele está falando, nem sabe conduzir uma igreja. Queridos, eu não sei, por isso que eu tenho uma liderança poderosa para cima de mim, que sabe. Por isso que eu ouço cada detalhe. Tudo que tem na nossa igreja hoje funcionando é porque eu segui uma orientação. Eu reconheço a minha limitação. Mas olha, queridos, é isso que torna uma pessoa fértil. Né? Honrar muito, muito, muito liderança. Queridos, eu honro muito, muito meus líderes, muito mesmo. Sábado passado retrasado eu estava aqui, no louvor, no ensaio do louvor. Eu senti muito forte no meu coração, o Espírito Santo falando comigo, olha, separa uma oferta e envia o pastor Eliel. Falei, Deus, né? Na mesma hora eu já liguei na mesma hora para a Janaína, né? Ela com ele tá me ajudando na administração. Falei, olha, separa tantos reais para mim aí. Querido, no dia seguinte, o pastor Eliel me liga, eu estava precisando de uma ajuda tua, será que você não tem um valor para me emprestar? Porque minha mãe faleceu, eu vou ter que ir para Santarém agora. Né? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada agora aqui, será que você não tem para me emprestar? Eu falei, pastor, não se preocupe, né? Isso já está sendo providenciado. Queridos, eu honro muito a minha liderança, muito, 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 muito mesmo. Às vezes a gente recebe a oferta dos irmãos, né? Poxa, a gente fica todo contente, né? Nossa, vai dar para pagar essa conta, aquela outra. Aí Deus fala, oferta na vida da tua liderança. Gente, uma vez eu recebi uma oferta assim muito alta mesmo. Né? Dava para pagar todas as minhas contas. Aí Deus falou assim para mim, oferta na vida da tua liderança. Eu falei, Deus, será que é o Senhor mesmo que está falando, Deus? Não é? Porque eu estava orando, Deus, para pagar minhas contas, o Senhor já enviou. Será que é para mim obedecer mesmo? Ele falou, obedece. Aí eu fui lá, gente, eu nem vi a cor do dinheiro, gente. Eu peguei, né? E eu já repassei o dinheiro assim, eu nem vi as notinhas ali dentro. Estava dentro do envelope, lacrado. Nós temos que honrar, não é com dinheiro não estou falando com dinheiro, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, gente, eu não estou pedindo dinheiro, pelo amor de Deus, entenda uma coisa aqui. Tá? Mas tem a ver com honrar a nossa liderança. Tem a ver com temer a nossa liderança. Sabe? Tem a ver com da onde a nossa liderança saiu. Da onde foi que saiu? Da onde foi que o rei saiu? Você que é líder de célula, queridos, não é? Você saiu de algum lugar. Você pagou um preço que muitas pessoas não pagam. Por amor a Deus. Meu pastor Eliel, nós estávamos ontem no discipulado. Ele falou, você não sabe como é que está meu coração, cara. Eu tive que ir para Santarém, porque minha mãe não estava legal. Ela faleceu lá comigo. E eu tive que fazer o velório da minha mãe, cara. Sabe? Falou, não é fácil, cara. Meu coração está aqui. Mas eu vou falar uma coisa para você. Quando a gente vê que a nossa vida é tão curta, eu sinto um desejo maior ainda de servir a Jesus, de frutificar para Deus. Agora que eu quero dar mais fruto ainda para Deus. É agora, porque a eternidade, querido, nós vamos ver na eternidade, essa vida é passageira, a gente tem que servir muito a Jesus nessa vida que nós estamos vivendo, sem briga, sem discussão, sem achar que é mais do que ninguém. Nós temos que servir a Jesus. Falei, Deus, eu quero cada vez mais me parecer com a minha liderança, Deus. Eu quero. Eu quero romper, queridos. Eu quero ver a tua vida rompendo, eu quero ver essa igreja. Deus prometeu que nós vamos ter a maior igreja dessa cidade. Nós vamos ganhar Rio Claro para Jesus. E nós vamos mobilizar isso, muitas outras igrejas. Isso já tem acontecido hoje. Nós já temos mobilizado outras igrejas, querido. Eu sei do que Deus tem falado. Mas para isso nós precisamos ser férteis cada vez mais para o reino de Deus. Deus conta comigo. Diga assim para o seu vizinho, Deus conta com você, querido. Olhe por detrás e fale, Deus conta com você. Sabe por que também muitas pessoas têm vivido uma vida estéril? Uma das causas é essa próxima aqui, ó. Pode pular. Já pulou? Eu já tinha falado isso.
não usa da mínima, não, isso eu falei, não usa da mínima coerência para ver o verdadeiro histórico do homem ou da mulher de Deus. Agora o próximo. 8. Despreza os que demonstram verdadeira paixão pelo Senhor, porque acha que são exagerados. O que ela falou para o Davi? O que a Mical falou? Você é louco, né? O que você está fazendo? Se misturando, né? com as escravas do seu servo, né? Desprezando a alegria. Imagina só, ele entrou com toda a alegria lá, gente, né? Na casa dele, ele abençoou o povo, trouxe a presença de Deus. Ele falou: agora eu vou chegar em casa, a minha mulher vai estar ali tão feliz, né? Quando ele chega, é um balde d'água que ele recebe, gente, né? Eu imagino que ele sentiu uma vontade de dar um pontapé naquela mulher, gente, né? Despreza os que demonstram verdadeira paixão. Por isso que muitas pessoas têm se tornado estéril. Sabe aquelas pessoas que são doidas por Jesus? Não é? Aquele que despreza, acha que isso é exagero. Ele não sabe nada. Isso aí é só o primeiro amor. Na hora que passar, ele vai ver qual que é a realidade dele. Tem pessoas que pensam isso no coração. Esse negócio de ficar pulando. Ele vai ver na hora que começar as lutas. Não é? Na hora que o dia a dia vir para ele, ele vai ver o que é. Vai ver que não é nada disso, não. Aí despreza no coração aquele que está lá adorando e pulando com alegria, não é? Aí você chega para a pessoa e fala: querido, como é que você está? Não estou nada bem. Aí vê o outro bem. Quem que ele acha que ele é para estar todo alegrinho assim? Gente, você ri, mas isso tem, que tem pessoas, né, que não se alegram quando vê você alegre com Deus, com as coisas de Deus. Tem ou não tem? Né, o Reinaldo fala que tem até um nome para essas pessoas, né? Eu não lembro como é que ele fala. Como é que você fala, Rei? Não sei se você lembra. Pessoa que quer o mal do outro. Fica... Não é isso não. O Reinaldo fala... Como? Não é trair. O Reinaldo usa uma expressão muito legal. Luva não sei o quê, como é que você fala? Não. Ele fala uma expressão muito legal. Eu sempre dou risada quando ele fala aqui. Queridos, presta atenção aqui. Eu prefiro, não é? Uma pessoa que está no fogo e a gente tentar controlar do que ressuscitar um morto, viu, gente? É muito mais fácil você controlar uma pessoa que está no fogo com Jesus ali. Fala: querido, olha, muito legal, mas vamos agir só com um pouquinho mais de sabedoria. Vamos por esse caminho assim, que não é mais ou menos assim. Tenta ressuscitar um morto para você ver o que acontece. Você vai arrastar. E aí, querido, como é que você está? Não estou nada bem. E aí, querido, como é que está a tua célula? Está uma droga. Arrasta um morto para você ver. Não é melhor alguém que está cheio de Jesus, está até errando pelo excesso, está pecando pelo excesso, né? De alegria, aquela coisa doida por Jesus. Mas tenta ressuscitar um morto. Irmão dinossauro. Irmão Rex. Uma pessoa que tem sintomas, né, de esterilidade é uma pessoa que pede um momento histórico. Aquele momento era um momento histórico. E olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos vivido nessa igreja aqui um momento histórico, gente. Um momento histórico de crescimento. Um momento histórico de estruturação. Nós temos vivido, né? Mical desprezou um momento histórico na vida do rei, na vida do marido dela. Desprezou. E por último, aí pede a bênção da liderança. Verso 18 e 19. Dá para voltar lá, verso 18 e 19? Vamos ler novamente. Depois você volta aí para mim, Samuel. Vamos ler o verso 18 e 19. Olha só o que diz lá. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Cada um para a sua casa. Davi, depois de abençoar o povo, a Bíblia diz que ele vai para a casa dele abençoar a sua família. Porém, Mical perdeu a bênção. Pula o próximo versículo. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje?
tirando o manto na frente das escravas de seu servo como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu, em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei. Verso 22, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou, e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. Por que é que Deus teve que frisar isso no último versículo? Porque provavelmente, se ela tivesse tido atitude diferente disso, Davi, o rei, ia abençoar a sua casa, e abençoar a sua família, e provavelmente ela não ia ser mais uma pessoa estéril, ela ia ter tido filhos. Amém, querido? Quem quer ser fértil aqui, daqui para frente? Aleluia, que essa palavra possa falar ao teu coração. Eu quero continuar agora, nós vamos falar agora um pouquinho sobre, eu falei sobre a causa da esterilidade, né? Agora eu vou seguir um pouquinho mais lá, quero falar agora sobre a cura, então, da esterilidade, que é o tema da nossa mensagem. 1 Samuel capítulo 1, verso 4, eu preciso que você abra aí para você acompanhar comigo. 1 Samuel capítulo 1, que não vai estar ali agora. Nós vamos ler do verso 4 em diante. 1 Samuel capítulo 1, verso 4. Essa palavra pode trazer um grande sucesso para a tua vida, viu? Para o teu ministério, para tudo que você for fazer. Nós vamos falar sobre Ana, mãe de Samuel, que era também uma pessoa estéril, tá? Vamos ver como ela foi curada da esterilidade dela. 1 Samuel capítulo 1, verso 4 em diante diz assim: no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um vó dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esquecer de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. A Bíblia diz que Eli foi um dos piores da sua época. Mas vamos continuar aqui. A Bíblia diz que Eli observava a sua boca enquanto ela orava. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então ele pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou uma mulher muito angustiada. Eu não bebi vinho, nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva como uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Eu quero falar sobre então aqui a vida de Ana, mãe de Samuel, que era estéril, mas ela foi então curada da sua esterilidade. Queridos, aqui a gente vê a história do Eli. Ele foi um dos piores da sua época, não é? A Bíblia diz que os filhos dele se prostituíam no altar, não é? A Bíblia diz que eles roubavam das coisas do Senhor. E ele morreu de tão gordo que ele era, sentar na cadeira, a cadeira tombou para trás, ele caiu, não é? Foi terrível, os filhos dele morreram de forma terrível também. Então foi uma história assim muito trágica, né?
porque ele foi considerado um dos piores da sua época, né? Mas olha, eu quero que você imagine um pastor muito mau, né? Assim como algumas atitudes que ele teve, né? Ele teve atitudes, quantos pastores não tem por aí? Mas mesmo assim, Ana teve as atitudes corretas com uma pessoa, atitudes corretas com uma pessoa incorreta, não é? Atitudes corretas. Vamos ver então, primeiro ponto, né, da cura da esterilidade. Primeira coisa que você tem que ter, muito tempo na presença de Deus. Do verso 13 ao 16 diz que enquanto ela orava, Eli a julgou errado. Eli era descontrolado, ele não era exemplo nenhum. Ele julgou ela, chamando ela de bêbada. O que ela podia pensar no coração dela? Falar assim: quem você pensa que você é? Você não cuida nem da tua casa para falar assim comigo, não é? Vai cuidar dos teus filhos primeiro, não é? Seu gordo, baleia, beberrão, vai cuidar da sua vida. Você não é exemplo para nada aqui. Os seus filhos estão roubando as coisas de Deus aí. Você vai para o inferno, cão. Gente, ela não tinha o direito de agir assim? Ela podia ter falado assim, mas o que ela fez? Com um pastor errado, ela se humilhou, falou: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu não estou bêbada, não. Eu estou assim por causa da angústia do meu coração. Eu estou orando ao Senhor para que Ele se mostre benevolente comigo. Olha só a atitude dela, gente. Quantas vezes a gente não age errado com uma pessoa errada? Você já agiu assim com uma pessoa que não é exemplo nenhum? Será que você já não fez? Não precisa ser com um pastor, não. Pode ser com qualquer um. Você já não agiu com falta de amor? Desse jeito, falando: você não é exemplo nenhum para falar assim comigo. Quem você pensa que você é? Hein? Olha só, gente, isso causa esterilidade, mas o contrário traz a cura. Traz a cura. Então, um dos grandes segredos da vida de Ana, qual que foi? Ela estava buscando a presença de Deus, orando, buscando. Então, o primeiro passo para você ser curado da esterilidade, primeiro passo é tirar muito tempo com Deus. Diga assim: muito tempo com Deus. Segundo, grande respeito pelas autoridades constituídas diante de Deus. O que ela fez? Ele era um exemplo. Mas o que a Bíblia diz em Hebreus? Que toda autoridade constituída foi constituída por quem? Sejam elas boas ou más. Então, o prefeito da nossa cidade é uma autoridade, sim ou não? Os vereadores. O Lula, quando ele era presidente, mesmo roubando, gente, metendo a mão, ele era. A Bíblia diz que toda autoridade foi constituída por Ele. Tem um propósito? Tem. Deus tem o propósito dele. E nós temos que ter a atitude correta. Nós não podemos desrespeitar nenhuma autoridade, mesmo essas que são terríveis, gente. Já pensou? Por que Deus respondeu a Ana? Por que Deus foi bom com a Ana? Porque mesmo diante de uma autoridade horrível, terrível, ela teve a atitude correta. Ao invés dela se exaltar porque ela estava na condição dela correta, o que ela fez? Ela se humilhou por uma pessoa errada. Meu Deus do céu. Que atitude nobre dessa pessoa, né? Queridos, olha o grande segredo para a tua vida. Você quer ser fértil? Se humilhe, se quebrante. Mas não faça isso da boca para fora, que isso saia do fundo do teu coração. Porque olha, se você fizer da boca para fora, mais cedo ou mais tarde, você vai se revelar para as pessoas aquilo que está dentro do teu coração. Se você não for sincero, mais cedo ou mais tarde as pessoas vão descobrir. Isso tem que ser algo do interior, de dentro da gente. Nós temos que ser, porque isso é uma decisão. Não porque o pastor falou, não porque agora eu quero dar fruto, ser fértil, ser abençoado, não. Mas porque eu quero ter a atitude correta com Deus. Eu desejo ter a atitude correta com Deus. Então tenha grande respeito pelas autoridades que foram constituídas por Deus. Seu líder de célula, o seu supervisor de setor, o seu pastor, nossa liderança. Demonstre grande respeito. Terceiro,
humildade genuína para conquistar o coração do seu líder. No verso 17 diz assim: Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele estava duvidando da mulher, não estava? Da Ana. Em algum momento ele pediu perdão. Me perdoa, mulher, porque eu estava pensando mal de você. Ele pediu perdão? Mas ela conquistou o coração dele, sim ou não? Mulher, vá em paz, e que Deus lhe conceda o que você pediu. Mesmo aquele que tem o coração errado, mesmo aquela autoridade errada, se você tiver a atitude correta, até o coração dessa pessoa você conquista. Não é? Tenha uma atitude humilde. Humildade genuína. Não é aquela falsa que eu estava falando, não. Que sai da boca para fora, aquela que sai de dentro do coração. Você vai conquistar o teu líder. 4. Recebeu uma declaração espontânea de bênção e vitória de sua liderança. Gente, eu acho assim muito legal. Né? Ela teve essa atitude, Ana teve essa atitude, né? E o que o profeta fez? Ela precisou pedir? Me abençoa para a minha história mudar? Não, foi espontâneo ou não foi do líder, né? Mulher, vá em paz então. Que Deus lhe conceda o que você pediu. Olha só, ela recebeu uma palavra espontânea, é o que veio do coração, não foi nada forçado. Gente, eu fico assim, tão feliz quando os irmãos chegam para mim e falam: pastor, o senhor não ora por isso para mim? Eu sei que eu não sou nada, querido, mas a pessoa entende a autoridade. Ora para mim, porque eu sei que se o senhor orar, eu vou ser curado. Se o senhor orar, eu vou ser abençoado. Não tem nada a ver comigo, mas a pessoa entende a autoridade. Isso é tão lindo, né? Quando a pessoa entende. Não tem a ver com o Roberto, não tem nada a ver, mas tem a ver com a autoridade que foi constituída. Não é? Isso é tão precioso quando as pessoas entendem. E, gente, quantas pessoas não veem? E olha, a pessoa vem e ela sai dali abençoada e não tem nada a ver comigo, gente. Pessoas que são curadas, a gente até briga com Deus, né? Fala: Deus, não é? Eu tenho orado por tantas pessoas, Deus tem curado. Eu tenho orado para Deus abrir a porta para os outros, Deus tem aberto. Por que comigo isso não está acontecendo, Deus? Não é? Por que o Luca vai ter que passar por isso, por essa cirurgia, né? Por que às vezes a gente passa umas situações? Por quê? Deus já me falou por quê, eu já entendi, né? Mas às vezes a gente briga com Deus, gente, né? A gente ora para as pessoas, mas por quê? Porque a pessoa entendeu a autoridade. Podia ser qualquer um aqui na frente. É tão lindo quando o membro da célula chega para o líder e fala: ora por mim, porque se você orar vai dar certo. Não é aquela dependência mórbida, não, né? A pessoa nunca busca Deus, não, a pessoa busca Deus, mas ela entende a autoridade que o líder tem sobre a vida dela. E ela fica esperando essa bênção. Isso é tão lindo, gente, tão lindo, realmente. Ver, sabe, pastor, ora comigo. Se o senhor orar comigo, eu tenho certeza que a minha célula, olha, vai romper. Eu tenho certeza que eu vou ganhar muitas vidas para Jesus. Ora comigo. Sabe, isso é tão lindo, gente, quando as pessoas chegam e falam isso. Porque, não por causa do Roberto, como eu disse, não tem nada a ver comigo, mas por causa da autoridade. Ela sabe que existe autoridade sobre o líder dela. E o líder dela tem influência sobre a vida dela. Isso é precioso demais. E ela leva com fé naquilo. Ela sai dali, como se ela tivesse saído com a bênção já na mão. Não, agora que eu recebi a bênção do meu líder, agora a minha história vai mudar, vai dar tudo certo. Isso é precioso demais. Muito precioso. 5º, e para encerrar, o verso 18. Eu vou ler de novo aqui. E ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Quando ele falou, ele no 17, ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E ela disse: espero que sejas benevolente com a tua serva. Quer dizer, o que ela fez ali? Ela valorizou muito a declaração de fé do líder. Ela teve ações de fé. Diga assim: ações de fé. Querido, quando o líder der uma palavra sobre você, valorize essa palavra. Valorize essa palavra em nome de Jesus, viu? Eu quero declarar uma palavra sobre você hoje. Que as portas dos céus vão se abrir sobre a tua vida. Viu? A tua célula vai crescer, multiplicar. Você vai gerar muitos líderes para o Senhor. Eu libero essa palavra sobre a tua vida.
Libera essa palavra sobre a tua família vai crescer, frutificar, em nome de Jesus. Você vai andar em vitória, você vai ter mais tempo com Deus. Eu declaro que você vai vencer daqui para frente, em nome de Jesus. As portas vão se abrir, e se você crer e você valorizar isso, tenha certeza que as portas dos céus vão se abrir sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus, querido?